Batismo com o Espírito Santo. Para que serve? Qual a importância? Você é batizado com o Espírito Santo? Aqui nesse vídeo eu quero falar de forma simples e direta sobre essa linda promessa para a vida do crente. E primeiro eu quero começar falando o que não é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é para a salvação, não é para sermos salvos. Inclusive, há muitos crentes que não são batizados com o Espírito Santo, porém vivem uma vida de obediência, de santidade diante de Deus. Assim também como existem crentes que são batizados com o Espírito Santo, porém não cultivam uma vida com Deus e até mesmo falaram uma única vez em línguas, que foi no dia do seu batismo, desse recebimento de virtude. Então, batismo com o Espírito Santo não é para a salvação. E segundo, batismo com o Espírito Santo não é para recebermos o Espírito Santo. Deus ele faz morada em nós através do seu Espírito Santo quando confessamos e recebemos Cristo em nossa vida como nosso Salvador e Senhor. E terceiro, batismo com o Espírito Santo é só para aquele que crê. Aquele que não acredita, aquele que não crê, não precisa desse batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é para aquele que acredita, é para aquele que busca esse revestimento de poder. E eu quero ler aqui em Atos, capítulo 2, uma passagem bem conhecida sobre o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 13 e 4. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o batismo com o Espírito Santo é, primeiro, para a nossa edificação. A Bíblia vai dizer em outros versículos que o batismo é para a edificação do nosso espírito, da nossa alma. Quando nós falamos em línguas, quando nós oramos em línguas, nós estamos edificando, nós estamos fortalecendo a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, primeiro, o batismo com o Espírito Santo é para a nossa edificação, é para o nosso fortalecimento pessoal como cristão. E segundo, que vai ficar bem evidente aqui nessa passagem de Atos 2, que o batismo com o Espírito Santo, ele é um revertimento de poder para que você venha ter coragem para anunciar a palavra de Deus para o pecador, para as pessoas. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é esse revestimento de poder. Quando nós somos batizados, quando nós recebemos esse revestimento, essa descarga de poder, nós sentimos imbuídos, pelo menos é para ser, imbuídos, sentimos algo aquecendo a nossa alma, em querer fazer a vontade de Deus, em querer testemunhar das coisas de Deus, fazer a obra de Deus com mais ousadia. E a gente vai ver isso quando nós lermos o Atos 2 inteiro, que nós vamos ver que os irmãos eles estavam ali no cenáculo, reunidos, esperando a promessa do Pai, esperando essa virtude do Espírito Santo. E se outrora eles tinham medo em testemunhar, em testificar que eles eram cristãos, até também por causa do contexto que eles viviam ali, um contexto de perseguição. Agora, depois desse revestimento de poder, da descida do Espírito Santo, eles vão ter coragem, eles vão ter intrepidez de anunciar Cristo como Salvador, aquele Cristo que morreu crucificado e ressuscitou ao terceiro dia.
Então eles recebem essa coragem, esse poder da parte de Deus para testemunhar de Cristo Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo é para que nós venhamos evangelizar, fazer a obra de Deus com mais coragem, não apenas pela nossa própria motivação, mas com o poder de Deus em nossa vida. E uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, como nós lemos aqui no versículo, e eles falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes dava. Então, uma das evidências que nós fomos batizados é esse falar em outras línguas. Na maioria das vezes nós não vamos entender o que falamos em línguas. Até porque a Bíblia vai dizer que é para a edificação do nosso espírito, não é para a edificação do nosso intelecto. Claro, Deus ele pode dar a graça de fazer com que nós venhamos entender aquilo que falamos em línguas. E pode ser as línguas de outras nacionalidades, de outros dialetos, e também podem ser línguas celestiais, línguas dadas por Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, a evidência é o falar em outras línguas. E eu quero incentivar você que não é batizado com o Espírito Santo, busque esse batismo, busque esse revestimento de poder. Nós cremos que é para os dias de hoje. Como eu falei, alguns não creem, e tudo bem. Mas você que crê que é também para os dias de hoje, busque, insista, faça propósito de oração, até Deus lhe batizar com seu Espírito, até você receber esse poder para ser um crente que ande, aqui nessa terra com mais unção, com mais virtude da parte de Deus. E você que é batizado com o Espírito Santo, continue cultivando, continue buscando da parte de Deus, porque a nossa caminhada com Deus, tudo é um plantio, tudo é uma cultivação. E muitos foram batizados com o Espírito Santo, como eu falei no início do vídeo, porém falaram só no seu primeiro dia. Uns falam de vez ou outra, uns nunca mais falaram. E o batismo com o Espírito Santo não é para recebermos e deixarmos guardado dentro de uma caixinha. Não, é para nós, é para essa edificação do nosso espírito. Então eu convido a você que é batizado e nunca mais falou, deixe o Espírito Santo de Deus fluir na tua vida. Quando você for orar e você sentir vontade de falar línguas estranhas, não emudeça o Espírito Santo, fale, porque quando você está falando, embora o seu intelecto não venha a entender, mas o seu espírito, ele está sendo edificado, até porque é pela fé. E então não emudeça, fale conforme o Espírito Santo lhe conceder, como você fala, para que você fale. E hoje em dia, muitos até brincam com o batismo com o Espírito Santo, usam de forma errada, chacotam até mesmo, e a gente vê em lugares que tem uma utilização, se eu posso dizer assim, inapropriada do batismo, do falar em línguas, e isso desagrada o Espírito Santo de Deus. E também desagrada o Espírito Santo de Deus quando nós que fomos batizados emudecemos, esse poder, esse fluir do Espírito Santo na nossa vida. E então os dois extremos, Deus, ele se desagrada quando nós vamos para os dois extremos. Até porque o Espírito Santo de Deus, ele traz equilíbrio para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Que você possa ser abençoado através desse vídeo. Você que é batizado, que possamos continuar falando em línguas, possamos continuar buscando os mistérios de Deus. Nós somos limitados como seres humanos, mas Deus ele não é limitado. Nada pode limitar o poder de Deus, a presença de Deus. Então que continuemos buscando ao Senhor com humildade, com rendição,
reconhecendo que Ele que é sabedor de todas as coisas. Então, que possamos ser abençoados, que você possa ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém.